Cumprimento a todos, eu sou a Vitória e gostaria de apresentar o projeto de iniciação científica do princípio da insignificância e a sua insignificância, orientado pelo professor Lido. Falando dos procedimentos metodológicos, gostaria de enfatizar que iniciamos nossa pesquisa com a pesquisa doutrinária do sistema punitivo e a pesquisa jurisprudencial com recortes. Esses recortes foram os seguintes: pesquisamos todas as decisões do STF, STJ, TJPR e Tribunal Regional Federal da Quarta Região, de 13 de 6 de 2020 até 13 de 6 de 2021. Desses recortes, fizemos mais um recorte, que foi pesquisar todas as decisões que trataram sobre os crimes comuns de furto, roubo e tráfico de droga e crimes de colarinho branco. Também fizemos mais um recorte, crimes tributários e crimes previdenciários. Então, fizemos a coleta de todos esses dados organizados e para fazer uma contagem se o princípio da insignificância foi aplicado ou não nesses crimes, nesses tribunais e nessas datas. No total desta recorte, dessa coleta de dados, analisei 1.448 decisões para averiguar se o princípio foi aplicado ou não e o valor do bem furtado ou da quantidade de drogas ou do crime e, se não foi aplicado, o porquê que ele não teria sido aplicado. E o resultado, então, dessa pesquisa, agora trago o resultado da pesquisa. Antes disso, na verdade, preciso falar o que é o princípio da insignificância. Resumidamente, o princípio da insignificância incide sobre um crime, ou deveria ser assim, quando a lesão ao bem jurídico é irrisória, insignificante. Por exemplo, um furto de menos de R$10 em uma hiperloja, que tem um patrimônio milionário. Então, esse ato criminoso seria insignificante e não mereceria ser punido, porque isso iria contra as diretrizes do direito penal. No entanto, na prática é diferente. Os tribunais aplicam esse princípio de forma seletiva. Eles são mais receosos em aplicar esse princípio para os crimes comuns, que é cometido pela população menos avantajada economicamente, e aplicam de forma mais generosa aos crimes de colarinho branco. Então, a aplicação para os crimes comuns do princípio da insignificância a jurisprudência elenca requisitos, para aplicação desse princípio, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social, reduzido o grau de reprovabilidade do agente e inexpressividade da lesão jurídica. Esses requisitos, por si só, já obstam automaticamente e de antemão a aplicação do princípio para os crimes de roubo e de tráfico de droga, em relação à mínima ofensividade da conduta do agente e à periculosidade social da ação. Esses requisitos, então, afastam automaticamente a aplicação do princípio para esses dois crimes, e os outros também dificultam a aplicação do princípio para o crime de furto, um crime comum. Então, das análises feitas, das 156 decisões analisadas para crime de roubo nos tribunais, nas datas citadas, o princípio nunca foi aplicado. Das 1.058 decisões analisadas de furto em que o princípio foi requerido, o princípio foi aplicado apenas 52 vezes. Das 42 decisões analisadas de tráfico de droga, o princípio nunca foi aplicado. E trago aqui, então, esse exemplo de roubo de R$2, que o princípio não foi aplicado por conta da gravidade do delito de roubo. E, diferente disso, em contrapartida, nos crimes de colarinho branco, a jurisprudência elenca apenas um requisito objetivo, um requisito oneroso, que é em relação ao valor do crime. Se o crime previdenciário, financeiro, não passar de R$20.000, esse crime não é punido.
o princípio da insignificância é aplicado automaticamente. Não existem aqueles outros requisitos subjetivos. É apenas esse. Das 5 decisões, apenas 5 decisões encontradas nesses órgãos, o princípio foi aplicado em 2 decisões. E das 9 decisões analisadas de apropriação em débito, o princípio foi aplicado em apenas 3 decisões. Sonegação fiscal, 5 decisões encontradas, aplicado em 2. Da apropriação em débito previdenciária, das 9 decisões encontradas, o princípio foi aplicado em apenas 3 decisões. E isso ocorre, então, porque achamos a discrepância desses dados nos fizeram estudar por que isso ocorre, né, no sistema punitivo. E encontramos algumas justificativas. Paira na nossa sociedade uma ideia de criminalização secundária, ou seja, a aplicação das leis pelo Poder Judiciário ou pela autoridade policial ocorre mais arduamente, mais punições existem em partes mais específicas da sociedade, partes menos avantajadas economicamente, as partes mais vulneráveis da sociedade, que se demonstram pelos crimes comuns, pois são esses a parte mais vulnerável e pobre da sociedade que comete os crimes comuns, furto, roubo, tráfico. E, pelo contrário disso, a criminalização secundária demonstra que esse poder público ele pune menos as pessoas mais ricas da sociedade, que cometem os crimes previdenciários, de sonegação fiscal, apropriação débita tributária, previdenciária. Então, conforme observamos nos nossos dados. E outra coisa, é importante falar também de outra justificativa que encontramos para a ausência de dados de decisões que versem sobre crimes de colarinho branco, apenas 9 decisões, apenas 5 decisões que encontramos em todos os tribunais em um ano de análise. Isso se justifica pela falta de investigação ou denúncia por parte dos poderes públicos, do Ministério Público ou do Poder Judiciário, que quando o crime é menos de R$20.000 para os crimes de colarinho branco, ele sequer é denunciado, ele sequer chega nos meios oficiais. Então, ele não é nem julgado, ele não é punido. Então, a cifra oculta ela nos demonstra isso. E a conclusão que chegamos, então, essa seletividade e também que o princípio da insignificância deveria ser um fundamento viável para a descriminalização de condutas que envolvem quantidades irrisórias no tráfico de drogas. É isso, muito obrigada e espero que tenham gostado.